Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aí da nossa série sobre o juízo investigativo. Hoje nós vamos entrar aí no capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos lá então para o vídeo. Que capítulo de Daniel nos dá mais informações a respeito do juízo investigativo? A maioria das pessoas responderia Daniel, capítulo 8. Temos aqui um texto crucial. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. No entanto, a resposta está errada. Embora Daniel capítulo 8 contenha informações importantes, é crucial apenas para estabelecer a data do juízo. Na verdade, a maior parte da informação existente em Daniel sobre o juízo investigativo está em Daniel capítulo 7. Se tivéssemos apenas este capítulo, seríamos capazes de provar que haverá um julgamento de crentes antes do segundo advento de Cristo, bem como estabelecer uma data aproximada para o mesmo. Então, certamente, se a gente fizesse essa pergunta para algum irmão adventista, ele falaria ali Daniel capítulo 8, versículo 14. Mas nós vamos ver que hoje, no estudo de hoje, que não. O capítulo 7 é o capítulo que mais nos apresenta informações sobre o juízo. Eu gravei um outro vídeo lendo ali o capítulo 7 do livro de Daniel. Considerando que vocês assistiram esse vídeo, ou se não assistiram, pause aí o vídeo e leia o capítulo 7 do livro de Daniel, eu vou fazer um resumo aqui em cima dele. Daniel capítulo 7 repete Daniel capítulo 2, com a diferença de que há mais detalhes neste capítulo. O próprio Daniel sonha com 4 grandes animais saindo do mar. O primeiro se parecia como um leão, o segundo com um urso, o terceiro com um leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças. O quarto era um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, para ficar mais claro, vou mostrar aí a estátua com seus metais e os animais que Daniel viu no capítulo 7. Então, a cabeça de fino ouro, do capítulo 2, é o leão aqui do capítulo 7, que é o reino da Babilônia. O peito e os braços de prata, no capítulo 2, no capítulo 7 é representado pelo urso, que são os medo-persas. O quadris, ventre e quadris de bronze, que era lá da estátua, aqui no capítulo 7 é representado por um leopardo de 4 asas e 4 cabeças, que é o reino da Grécia. Então nós temos lá as pernas de ferro, lá no capítulo 2, e nós temos aqui no capítulo 7 um animal terrível e espantoso. Daniel não conseguiu, na mente dele, achar uma classificação zoológica para esse quarto animal. Então, por isso que em todos os animais, Daniel ele fala que é semelhante a leopardo, porque aquele animal era semelhante com o leopardo. Só que quando chega no quarto animal, Daniel ele não consegue achar uma classificação para ele, e ele diz que é um animal terrível e espantoso. Note também que a profecia de Daniel 7 é semelhante a Daniel 2. Daniel 7 tem mais detalhes que Daniel 2, que é o fundamento das outras profecias que estudaremos. Durante séculos, inúmeros estudiosos da Bíblia, tanto judeus como cristãos, têm concordado a respeito da sequência exata das nações que foram simbolizadas por esses animais. O metal, que é o ferro, no capítulo 2 de Daniel, é o quarto animal aqui no capítulo 7 do livro de Daniel. Então, aqui eu deixei uma tabelinha com as descrições e os textos aqui mostrando a semelhança. Ambos vêm depois da Grécia, é o quarto poder, são fortes como o ferro, afirma-se que fariam outros reinos em pedaços, o poder de ambos foi dividido em reis ou reinos. Claramente, os 2 capítulos descrevem o mesmo poder. No entanto, em Daniel 7, aparece um outro poder. Esse poder não é separado do quarto animal, Roma pagã. A partir do verso 19, o poder do chifre pequeno é mencionado novamente como tendo saído do quarto animal. Isso está lá no versículo 20 e 21.
Alguns versos adiante é dada a interpretação do quarto animal e do chifre pequeno, nos versos 23 ao verso 25. Então, a partir dos versos 19, o poder do chifre pequeno é mencionado novamente como tendo saído do quarto animal. Versos 20 e 21, alguns versos diante, é dada a interpretação do quarto animal e do chifre pequeno, no versículo 23 ao versículo 25. Daniel 2 mostra que o ferro era o poder que viria depois da Grécia e permaneceria sendo ferro até o fim dos tempos, embora em formato diferente. Vemos que o quarto animal e o chifre que saiu dele ocupam um espaço importante em Daniel 7. Mais tempo é gasto em sua descrição do que na de todos os que outros animais juntos. E mais detalhes são revelados sobre o chifre pequeno em si do que sobre qualquer outro animal, inclusive o quarto. Obviamente, é crucial que o chifre pequeno seja identificado. Durante séculos, estudiosos da Bíblia têm provado, acima de qualquer dúvida, que o chifre pequeno representa o poder papal. Isto por uma razão muito simples. Ele se encaixa perfeitamente na descrição. A maioria dos adventistas conhece essa identificação. Sem entrar em muitos detalhes, vamos recapitular. Primeiro, o poder do chifre pequeno saiu de Roma pagã. O papado, obviamente, saiu de Roma pagã. O chifre pequeno saiu dentre as 10 tribos bárbaras que surgiram após a queda do Império Romano. O papado surgiu na Europa, eliminando 3 desses povos, exatamente como predisse o verso 27, e abaterá a 3 reis. O poder do chifre pequeno foi descrito como diferente dos outros chifres, e sem sombra de dúvida, o papado, um poder singular, diferia de todas aquelas tribos bárbaras. O chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo. As alegações papais com respeito ao poder e o poder do Papa são palavras contra Deus. O chifre pequeno fazia guerra contra os santos. A história revela o quanto foi grave a guerra que o papado empreendeu contra o povo de Deus. O chifre pequeno cuidará em mudar o tempo e a lei. Quando estudei Clifford, estudei pela primeira vez, fui até uma escola católica, pedi um catecismo e abri nos 10 mandamentos. Exatamente como me foi ensinado, percebi que o mandamento que proíbe a adoração de imagens havia sido retirado. Que prova contundente que esse poder mudaria a lei. Além disso, os adventistas estão familiarizados com as inúmeras reivindicações papais sobre seu poder de mudar o sábado para domingo. Por exemplo, a Igreja Católica, que surgiu mais de 1000 anos antes da existência de um protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o sábado para domingo. Aí está um documento, falando sobre essa mudança. Então eu coloquei aí na tela os 10 mandamentos que você encontra lá em Êxodo capítulo 20 e os 10 mandamentos que você encontra ali na Bíblia do Catecismo. Então você percebe que houve uma mudança. O primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, ele foi retirado do catecismo, foi colocado amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagem de escultura, também foi retirado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, foi colocado aí como o segundo mandamento no catecismo. E o quarto mandamento da Bíblia, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi colocado como o terceiro, guardar domingos e festa aí no catecismo, mostrando uma prova clara que realmente o poder papal, a Igreja Católica, mudou a lei de Deus. A identificação final, talvez a mais importante, é que há uma profecia de tempo relacionada à atividade papal. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso está lá no versículo 25 do capítulo 7 de Daniel. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é universalmente reconhecido por estudiosos judeus e gentios como significando 3 anos e meio. 1 tempo é igual a 1 ano, 2 tempos é igual a 2 anos e metade de um tempo é igual a meio ano. Em Apocalipse 12, esse mesmo período de tempo aparece relacionado ao mesmo poder e é equivalente a 1260 dias, lá em Apocalipse 12, no verso 6, no verso 14. No cálculo profético, 3 anos e meio equivalem a 1260 dias. Como assim? Eu coloquei aí para vocês aí esse princípio do dia profético, de um dia para cada ano,
Você encontra lá em Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, do verso 5 ao 7. Então, em Daniel capítulo 7, versículo 25, nós temos 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. Como nós temos, então, em um ano 12 meses, então nós temos 3 anos, nós vamos somar 12 mais 12 mais 12, que são 12 meses de um ano. E como são 3 anos e meio, ao invés de colocar 12, coloca 6, porque é metade de um ano. É metade de um ano, então são 12 meses, a metade é 6. Se você somar tudo isso, vai dar os 42 meses, que é mencionado lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, quando a besta ela sobe do mar, emerge do mar e persegue o povo santo de Deus por 42 meses. Então, 3 anos e meio, fazendo os cálculos proféticos, equivale a 42 meses. Para nós chegarmos em 1260 dias, ou 1260 anos, nós vamos pegar esse 42 e multiplicar por 30. E nós vamos ter 1260. Como é dias e o princípio dia-ano, então são 1260 dias, no literal, 1260 anos. Então, 1260 anos é o período que esse poder papal ele agiria. Então, esse poder, se você olhar na história, começou em 538, e você somando 1260 anos, ele dá exatamente 1798, quando esse poder recebeu uma ferida mortal. Isso se encaixa ou não em um período de tempo relacionado ao papado? Em 1698, Drew Klesner, um teólogo britânico, ao estudar as profecias de Daniel capítulo 7 e Apocalipse, chegou às seguintes conclusões. O chifre pequeno do livro de Daniel referia-se ao papado. O dia profético deveria ser aplicado a essas profecias. E, finalmente, algo drástico aconteceria ao papado por volta do ano 1800. Ou, para usar suas palavras, o tempo da besta termina por volta do ano 1800. Sabemos que em 538 d.C., o último poder ariano, um dos 3 chifres eliminados, foi expulso de Roma, dando ao papado completo domínio sobre a cidade. Exatamente 1260 anos mais tarde, em 1798, o general francês Berthier levou o Papa cativo. É possível ler sobre esse evento na literatura católica, onde se descreve o cativeiro do Papa, que morreu no exílio pelas mãos dos franceses. Embora o papado tenha recebido uma ferida mortal, sabemos que a mesma foi curada posteriormente. Daniel 7 fala sobre milhares de anos em poucos versos, mas não apresenta muitos detalhes. Mais tarde, em Apocalipse, especialmente no capítulo 13, apresenta-se uma visão mais detalhada sobre o que aconteceria no fim do período dos 1260 anos e como seria o renascimento do papado. Aplicando as profecias ao papado, Drew Klesner predisse que algo lhe sucederia por volta do ano 1800. Seu prognóstico era comparável a alguém dizer, em 1888, quem seria o presidente dos Estados Unidos em 1988. A razão de sua previsão ser tão exata é, obviamente, o fato de que o papado se encaixa perfeitamente nessa profecia. Durante os séculos, os protestantes aplicaram unanimemente esta profecia ao papado. Lutério, Zwinglio, Calvino, Melanchthon e todos os reformadores que o seguiram nos 3 séculos seguintes aplicaram o chifre pequeno de Daniel 7 ao papado. Mesmo antes da reforma, um teólogo chamado Isaac Abravanel, após estudar Daniel 7, escreveu: "Cheguei à conclusão de que o chifre pequeno se refere ao domínio do Papa." Então nós temos aí na sequência, eu coloquei na tabelinha, os reinos, como nós já vimos, que veio primeiro Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Mas o que vem após Roma papal na profecia? A ordem dos eventos. Então, o que acontece imediatamente depois nos versos 9 e 10? Vamos ver lá o verso 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Essa cena realmente descreve o julgamento no céu. Fica claro que estamos olhando para uma cena de julgamento divino.
E, obviamente, considerando a descrição do que está acontecendo, esse julgamento ocorre no céu. O que se segue a essa cena de julgamento celestial? Deus estabelece seu reino, e um reino que não passará, no verso 14. Quando Deus finalmente estabelecerá esse reino? Na segunda vinda de Jesus. Analisa a ordem dos eventos nesses versos. Isso é essencial. Temos o poder do chifre pequeno, que nas 3 descrições sai do quarto animal, e depois disso uma cena de julgamento no céu, e Deus finalmente estabelece seu reino. Então nós temos primeiro o chifre pequeno, o papado, depois o julgamento no céu, e em terceiro, Deus estabelece seu reino. Lê esses versos várias vezes até que consiga decorar essa sequência. É preciso que ela seja compreendida. Essa sequência é tão importante que é repetida vez após outra no mesmo capítulo. Por exemplo, no verso 21, 22, verso 25 ao 27. Então, se nós abrirmos lá em Daniel capítulo 7, versículo 21 e 22, olha o que diz. Eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo que os santos possuíram o reino. E aqui no verso 25 a 27, novamente é repetido a ação do chifre pequeno, a justiça de Deus, julgamento de Deus e o estabelecimento do reino de Deus. No verso 25 a 27, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todos os céus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Novamente a ordem cronológica. Chifre pequeno, julgamento no céu, e Deus estabelece seu reino. A sequência encontrada 3 vezes em Daniel 7 é a seguinte: Roma papal, chifre pequeno, julgamento no céu e o estabelecimento do reino de Deus. Analisemos a sequência encontrada no capítulo 7, comparando com o capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, reino de Deus. E no capítulo 7, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, juízo no céu, reino de Deus. Nesta ordem, onde se encaixa o juízo no céu? Fica evidente que o juízo ocorre depois dessa fase final do chifre pequeno, descrito na profecia de Daniel 7, como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A primeira data apocalíptica profética do livro. Quando terminou essa fase do chifre pequeno? Então, quando terminou essa fase do chifre pequeno? Terminou 1798, como mostra aí na tabela. Depois de 1798. Estou repetindo para enfatizar, depois da profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que terminou em 1798, chegamos ao juízo no céu. O juízo, portanto, deve ocorrer necessariamente depois de 1798. Estudando apenas Daniel 7, podemos chegar à conclusão de que o juízo celestial ocorre depois de 1798. No entanto, antes da segunda vinda de Jesus. Esse critério se encaixa em nossa compreensão do juízo investigativo de 1844, ou o juízo pré-advento, como é chamado algumas vezes. Quem está envolvido nesse julgamento? O verso 22 diz que o ancião fez justiça aos santos do Altíssimo. Obviamente, esse juízo envolve os santos, do contrário, como poderia ser um juízo em seu favor? Os santos estão envolvidos nesse juízo. De que forma? Não poderiam estar julgando, pois ainda não estão no céu. Cristo não voltou ainda. Conclusão. Estudamos que o povo de Deus será julgado em algum momento após o ano de 31 depois de Cristo. O juízo de Daniel 7 se encaixa nesse padrão. Já verificamos que o julgamento é feito em favor deles e, como resultado, eles herdam o reino. Aparentemente, os próprios santos estão sendo julgados perante o universo inteiro, obtendo um resultado favorável. Você já ouviu algo parecido? Um juízo de fiéis no céu, perante o universo todo, ocorrendo próximo do fim dos tempos, depois de 1798? É claro que essas informações
lhe parecem familiares. Afinal, descreve o juízo investigativo. Então, recapitulando, para ficar bem claro em nossas mentes. Primeiro, o julgamento do povo de Deus ocorre depois do ano 31. Segundo, o julgamento do povo de Deus ocorre após 1798, que é o final ali da ação do chifre pequeno. Terceiro, o julgamento do povo de Deus ocorre antes da segunda vinda. A data de 1798, que acabamos de estudar, elimina todos os anos, séculos anteriores, mas ainda precisamos conectá-la a 1844. Os capítulos 8 e 9 de Daniel cumprirão esse objetivo. Então vamos organizar aí o que nós estudamos até agora. O que você tem que entender? Que o juízo de Deus não começou no ano 31, e sim em uma data depois. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. E hoje nós vimos que o juízo de Deus tem que começar depois da ação do chifre pequeno, que o papado ele teve a sua queda ali em 1798. Então o juízo de Deus tem que começar depois de 1800 e antes da vinda de Jesus. Espero você no próximo vídeo.